imprensa ela foi inventada e desenvolvida durante as perseguições às bruxas, né? Portanto, qualquer coisa publicada sobre o tema da bruxaria era escrita justamente do ponto de vista da igreja. E os livros posteriores, eles tinham como referência só esses primeiros trabalhos, não tinha outras coisas para se basear, né? Naturalmente, então, o preconceito contra essa antiga religião mágica, ele era muito grande, ele era severo. Foi se percebendo que a bruxaria, embora ela tivesse oculta, ela ainda existia. Mas esses coven sobreviventes, eles haviam aprendido uma lição. E eles não queriam mais correr o risco com a separação dos covens e a resultante perda de intercomunicação entre esses grupos, né? Então, de fato, essa bruxaria moderna, segundo o próprio entendimento que se tem hoje, ela visa o bem. As antigas civilizações do Oriente Próximo, Grécia e Roma também, elas tinham várias crenças próprias, embora essas crenças próprias tivessem certas semelhanças sob muitos aspectos. E dessas semelhanças, dessas civilizações, vão derivar muitas das ideias sobre as quais vai se estruturar a bruxaria europeia. Tanto que as características atribuídas a um demônio também podiam ser, depois, com a consistência do pensamento da igreja, né, atribuídas a uma bruxa. Um outro demônio do sexo feminino, chamado Labartu, saía com uma serpente em cada mão e atacava as crianças e as mães ou as amas de leite durante a noite. E contra semelhantes ameaças que tu tinha nesse mundo extremamente rico de mitos e lendas, contra esses poderes malignos que cercavam as pessoas durante a noite, era necessária toda uma espécie de magia. Era necessário que houvessem rituais de proteção, incluindo amuletos, palavras mágicas, exorcismos, inclusive. Os deuses e espíritos para os egípcios faziam parte de um só cosmo, de um só universo que era vivo. E dentro desse contexto, o feiticeiro egípcio usava a sabedoria dele e os conhecimentos que ele tinha de amuletos, conjuros, fórmulas mágicas, figuras, para submeter essa energia que existia no universo aos intentos do feiticeiro. Então havia todo um rito antes de executar o feitiço, antes de tentar fazer a magia, porque isso podia envolver a abstenção de relações sexuais durante alguns dias antes do rito, né? E evitar o contato com pessoas consideradas contaminadas. Quem eram os contaminados? Embalsamadores, pessoas doentes, mulheres menstruadas. Tá? A menstruação da mulher sempre foi um tabu na história. Então, por fim, todos os egípcios precisavam de magia, sobretudo para preservar os seus corpos e almas na vida após a morte. As duas fontes mais influentes do pensamento mágico europeu foram, em geral, a greco-romana clássica e a hebraica. Os magos já tinham adquirido a reputação de praticar feitiçaria maléfica e até fraudulenta. Platão, inclusive, via esses magos, feiticeiros, esses mágicos, como uma ameaça para a sociedade, justamente por essas fraudes, né, por esses enganos que eles provocavam. Esses relatos antigos, eles revelam a presença e a potência da magia na antiguidade clássica e a centralidade desses objetos dentro dessas práticas rituais. A magia, ela incluía não só palavras faladas, gestos e ações, mas também ela foi expressa por meio de formas físicas e materiais. E muitos desses objetos sobreviveram no registro arqueológico para revelar que essas comunidades clássicas usavam esses rituais para vencer o medo e a própria incerteza frente ao mundo que eles enfrentavam. Aliás, maldições vinculativas, tá? Elas eram frequentemente utilizadas em momentos de grande ansiedade ou situações de risco, como formas, inclusive, de gerenciar a concorrência e a própria vulnerabilidade. Os imperadores, os senadores estavam sempre apavorados com a possibilidade de conspirações, né, e atentados. Então eles temiam a feitiçaria. E isso era terrível porque era como a menos identificável e, portanto, a mais perigosa de todas as ameaças. Portanto, a repressão à feitiçaria, ela era implacável e feita de forma indiscriminada. Então, as festas em homenagem a Baco e a Dionísio, as bacanais ou dionisíacas, né, os ritos dionisíacos, eles geralmente aconteciam à noite, frequentemente numa caverna ou numa gruta, que eram locais relacionados com a fertilidade e com os poderes desse mundo inferior. A versão romana desses ritos, do Dionísio, ela tinha se tornado tão notória por essa licenciosidade, né, por essa bagunça sexual, que as celebrações das bacanais foram declaradas ilegais pelo Senado romano em 186 a.C. A feitiçaria hebraica, ela vai ser transformada para se ajustar aos preconceitos da demonologia cristã que está se montando. E dois problemas
desse jeito vão se resolver ao mesmo tempo. Um deles é a caça às bruxas, o outro é a caça aos judeus, entendeu? A feitiçaria hebraica, ela está muito longe do satanismo. As religiões ocidentais, por sua vez, são religiões monoteístas modificadas pelo dualismo. O problema do mal sempre foi o cânone, o problema maior, o mais difícil é o problema da teologia judaico-cristã. Uma resposta para isso é justamente que o mal, pelo menos em parte, é causado por um espírito maligno de grande poder. Na Bíblia, nós vimos que ele foi entendido, né, esse conceito, como o opositor. O diabo vai liderar uma legião de anjos caídos, espíritos maléficos, né, que vão percorrer o mundo procurando arruinar e destruir as almas dos homens, de todos os outros seres. Então, essa concepção de mundo vai transformar o conceito de feitiçaria. Então, nesta perspectiva, o sabá ele é representado como o pretexto para a orgia sexual, liberando todas as transgressões da matéria, incesto, sodomia, bestialidade, etc. As descrições do sabá, elas foram feitas ou publicadas por padres, por juristas, né, e juízes que, na verdade, nunca participaram dessas reuniões. Até porque não podiam. Né? O Santo Agostinho, que foi um dos mais influentes teólogos cristãos, ele argumentou que a magia, a religião e a feitiçaria pagãs, elas foram todas inventadas pelo diabo com o intuito de induzir a humanidade a se afastar da verdade cristã. Alguns dos efeitos da feitiçaria são meras ilusões, mas realidade e ilusão, nesse caso, são obras do diabo, são obras diabólicas.